E fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos fazer aquela crítica, né? Acabei de assistir ao filme Fale Comigo e vou trazer aqui essa crítica rápida aqui para vocês, né? Aquela crítica que vocês já estão acostumados aqui no canal, que são as primeiras impressões assim que eu saio do cinema, com a memória fresca, assim que eu termino de ver o filme. Essa crítica aqui, ela vai ser com spoilers, tá? Então, se você não quer estragar a experiência de ver o filme, vai lá ver o filme primeiro e depois ver aqui a minha crítica, tá ok? Decidi fazer com spoilers porque é um filme muito difícil de se falar sem spoiler, né? De se comentar sem spoiler. Tem muito detalhezinho, tem muitas alegorias ali que é complicado de falar sem spoilers, então decidi já, logo de cara aqui, abrir os spoilers. O filme, ele é dirigido por uma dupla iniciante no cinema, que é o Danny e o Michael Philippou. Eles são australianos, né? O filme é uma produção australiana, e eles são youtubers, né? Eles fizeram um canal de comédia, eles são hypados e tal no YouTube, e eles colocaram essa vertente para o cinema de terror. Mais ou menos o que o Jordan Peele fez, né? Porque o Jordan Peele também é um cara que veio da comédia e ele dirigiu o Corra, que é já um clássico do terror, né? Um novo clássico do terror. E eles, essa dupla, o Danny e o Michael, eles seguiram essa vertente e tem muita referência visualmente falando, né? Nem tanto na trama, mas na técnica que o Corra tem. Então já dá para perceber como o Corra é um filme influente, né? Que influenciou essa nova galera. O elenco não tem muita gente nova, tem uns atores lá da Austrália e tal, né? Mas a protagonista é a Sophie Wilde, que ela também tá no começo de carreira e tal. Então a gente tem todos esses novatos aqui fazendo, e isso é legal, é uma situação bacana que traz, que é abrir essas oportunidades, né? O cinema abrindo essas oportunidades para a galera que, como eu, como você, que a gente produz tipo de conteúdo e a gente tem essa oportunidade mais aberta de fazer projetos autorais para cinema. E a nossa paixão por cinema nos move. Então isso é uma coisa que essa nova geração tá fazendo, né? Que com essa tecnologia e tudo mais, como é tudo mais acessível, a gente pode produzir algo nosso de forma mais acessível em comparação ao que era nos anos 80, 70, que era muito mais difícil você se destacar, você tinha que ter estudos e tudo mais para fazer um filme, e hoje em dia tá muito mais acessível essa situação. Bem, o filme ele tem umas ideias bem interessantes nessa abordagem nova de terror. A direção deles é uma direção boa, apesar de não ser tão inventiva. Tem uns maneirismos ali de primeira viagem, né? Algumas coisas ali, os diretores eles pensam muito na situação do tipo, nossa, olha só que cena foda, vou fazer desse jeito. Que é coisa de iniciante, né? Que são alguns tipos de erros de iniciante que tem ali. Porém, eles mandam muito bem na direção. Um destaque para o filme, já falando logo de cara, é a maquiagem e a atuação da protagonista. Porém, tirando a atuação da protagonista, os outros personagens eles não têm tanto destaque assim, mas isso é muito mais coisa do roteiro. Os personagens eu achei um pouco raso, né? São personagens meio unilaterais, assim, são meio que adolescentes insuportáveis, né? São uma situação meio bizarra, assim, que eles não têm tanto desenvolvimento. O desenvolvimento fica mais por conta da protagonista e um ou outro personagem secundário. No geral, por exemplo, os dois meninos que eles encontram à mão, eles não têm tanto desenvolvimento assim, né? Então, a trama
ela gira em torno dessa mão, né? Que eles encontram essa mão e essa mão ela consegue contatos com o além, né? Você consegue ter contatos com o além e você consegue ser possuído por algum espírito. E isso acaba virando um viral na internet, né? Então o filme ele tem essa alegoria ao consumo de conteúdo em massa que a nossa sociedade atual está vivendo, né? Então é algo que aborda no filme de uma forma muito bacana, porém de uma forma rasa, porque eles encontram essa mão bizarra, a mão você consegue ser possuído por um espírito, você consegue ver espíritos através dessa mão bizarra, né? E apesar disso, o pessoal ele curte, os jovens eles curtem fazer isso para produzir conteúdo para a internet, né? No caso, essa é a mão, né? E tem umas regras bem estabelecidas nessa situação da mão, né? Você aperta a mão e fala a frase "fale comigo", que aí você vê o espírito e aí você autoriza o espírito a entrar em você. E aí o espírito vai lá, te possui e tudo mais, e aí você não pode ficar com o espírito no corpo por mais de 90 segundos, porque senão pode dar merda. Então tem umas regras bem estabelecidas em relação a como funciona a mão. O filme ele não explica em momento nenhum da onde que veio a mão e tal, da onde que surgiu isso, e como descobriram, não interessa. Aqui no filme não interessa, não é abordado, é mais ou menos o que... a estrutura desse roteiro me lembrou muito Sorria, né? Que a criatura, como que age e tudo mais, não importa. O que importa é o que as pessoas estão vivendo como consequência de ter brincado com isso. Talvez numa continuação eles abordem isso, mas aqui, nesse caso, não foi abordado essa situação. E aí vira negócio até para forçar ali uma alegoria ao uso de drogas, né, na adolescência, que parece que estão viciados nisso realmente, porque eles ficam loucões assim depois, aí eles riem e tal. Apesar de ser algo muito forçado, né, eu acho meio forçado, tipo assim, eles estão ali brincando com algo sobrenatural e estão curtindo isso, né, e ainda estão fazendo conteúdo viral para a internet, etc. Mas eu acho meio forçado, mas levando em consideração que são jovens estúpidos, isso acontece. É uma coisa para falar sobre os personagens, por que os outros personagens não são tão legais assim em desenvolvimento. Tem um personagem ali que é um menino que ele é crente, né? E essa é a característica dele. É um moleque que é crente e é a pior adaptação de um personagem crente que eu vi. Porque, assim, ele não tem nada, sabe? Ele é só um moleque normal. A única característica dele é que ele é crente. A gente pensa que isso vai ser relevante na trama, que ele vai fazer algum tipo de oração ali, ou vai levar a mão para a igreja dele, qualquer coisa assim, sendo que não. Sendo que é só isso, ele acaba se tornando mais um adolescente normal e chato em comparação com os outros ali. Um destaque para o filme é a maquiagem, principalmente a maquiagem dos espíritos que aparecem, porque são sempre aquelas maquiagens de espírito apodrecendo, a pele tá meio podre, tá meio enrugada, tem um espírito que parece que se afogou, então tá com aquela pele toda zoada de afogamento e tal, de água, então é muito legal. E quando eles estão possuídos, também é bacana que tem esse efeito ali, a pupila dilata, eles parecem que estão sufocando e tal, então é um efeito muito legal. A câmera também faz um traveling, a direção também é muito boa, logo no começo tem um plano sequência, no final também tem um plano sequência, né? E o que acontece é que essa menina, aí a personagem principal, ela passa um pouquinho do ponto ali e ela tem um trama, né? Ela tem uma trama que a mãe dela
cometeu suicídio, mas isso não fica muito claro, ela não acredita tanto que foi suicídio há uns 2 anos atrás, e ela vive nessa família, né? Ela tem essa amiga, e a família dessa amiga dela meio que acolheu ela, né? Então ela é praticamente um membro da família dessa amiga agora. E aí tem o irmão mais novo, que deve ter ali uns 12 anos, 13 anos, e, e a amiga e a mãe. A mãe é uma personagem muito legal, eu gostei da mãe, porque é aquela mãe que não é aquela personagem burra, né, de filmes de terror. Ela é muito sagaz, na real. Ela fica, ela tipo, não, eu não quero você aqui. Tipo, ela é muito grossa, sabe? Então eu gostei da personagem da mãe, porque é bem convincente. Porém, os personagens adolescentes são aquilo que eu falei, né? Eles tomam decisões estúpidas o tempo inteiro, principalmente a protagonista. São decisões estúpidas atrás de decisões estúpidas. Por exemplo, a protagonista chega lá, manda um moleque, né? Fala assim, um moleque de 12 anos tá querendo experimentar essa parada de ser possuído pelo demônio. Então, vamos lá. Mas aí, o que acontece? O moleque tem aquela regra de não pode passar dos 90 segundos. Ela falou assim, não, fica 50 segundos. O moleque vai lá, é possuído aparentemente pelo espírito da mãe, e ela simplesmente fala assim, não tira o espírito da agora, que é muito fácil, para tirar o espírito é só você tirar, né, a mão ali da mão da pessoa. E aí ela falou, não, fica aí porque é minha mãe e tal. E tipo, deixa por 2 minutos o moleque ali conversando com ela, com o espírito no corpo, e claro que isso dá merda, né? Uma decisão estúpida que a protagonista toma. E isso, claro que dá merda, porque o moleque ele começa a bater ali com a cabeça, né, nos objetos e tal. Ele tira o olho dele, aperta o olho dele então ele começa a se automutilar. É uma cena gore muito legal. Esse filme ele tem uns gore muito bacana, né? Umas cenas bem pesadas de gore e tal. Porém são poucas, né? São cenas bem pontuais. As melhores cenas do filme são as que envolvem esse moleque, né? Que são as cenas que ele bate com a cabeça na parede, bate com a cabeça na mesa e sangra pra caramba, ele lambe o próprio sangue. E aí acontece que ele vai pro hospital, e aí o resto da trama são divididos em 2 partes. Ela é a protagonista se sentindo culpada por causa do moleque, e aí ela tenta salvar a alma dele, porque ele ainda tá possuído, porque ele passou do tempo, né? E ela, como ela passou do tempo também um pouquinho, por alguns segundos ali, ela tá sendo manipulada pelos espíritos, que é algo que no começo do filme tem uma cena inicial e plano sequência, que mostra isso, que o espírito ele pode manipular a pessoa ao ponto da pessoa enlouquecer, né? Perder a noção do que é real, do que não é real, e acabar enlouquecendo. Então acontece isso, tem até uma cena legal que ela tá ali com o pai, e o espírito manipula ela para achar que o pai não é o pai e tal, e aí ela acaba dando uma estocada assim no pai, né? Quase matando ele, e a trama vai em torno dessa situação, né? Dela tentando salvar o moleque. Tem até uma cena legal que ela tenta salvar o moleque ali, aí toma mais uma outra decisão estúpida, que é levar a mão lá pro hospital, pro quarto do moleque. Aí ela tenta fazer, fala com ele. Pô, não funciona dessa forma, né? Fala com ele. Não é assim que funciona, né? Mas aí ela tenta e tal, aí depois ela fala com uma menininha lá, um espírito de uma menininha, a menina mostra onde que o moleque tá ali e como é que ele tá sofrendo. E lembrou muito os filmes do Zé do Caixão, né? Aquele inferno do Zé do Caixão, as pessoas puxando ele e tal, puxando o moleque, essas coisas assim. É uma cena bem bacana. E aí a gente vai vendo essa deteriorização da protagonista, né? A protagonista cada vez mais enlouquecida e tal, ela quase chega a matar o moleque, mas ela não mata, porque ela não tem coragem de matar. Isso é estabelecido no começo do filme, quando ela vê um canguru agonizando, e ela não consegue matar o canguru, né, para acabar com o sofrimento dele. Então ela acaba levando, ela consegue ver assim o espírito que é um velho com uma maquiagem bem bacana, sendo que ela leva o moleque lá pra uma estrada, né, pra uma via expressa,
pra jogar o moleque, mas só que ela acaba tendo um lapso de razão e ela acaba se jogando. E o filme, ele tem um final muito bacana, eu acho que é o pedaço que eu mais gosto do filme, que é o final, que é aquela situação dela andando no hospital, e o filme ele mostra, é como se fosse um plano de sequência também, o filme ele mostra que o moleque vai se salvando e tal, porque os espíritos eles vão se enfraquecendo, que isso é estabelecido também, que se o espírito ficar muito tempo ali no corpo da pessoa, ele vai se enfraquecendo. Então a gente vê que o moleque ficou bem, mas é bem ao fundo assim que a gente vê, que é uma técnica de direção bem bacana. E a gente vê também o pai dela que se recuperou, e a gente vê que ela agora faz parte de um desses espíritos da mão, né, digamos assim. Então é um final muito bacana desse filme. Um ponto negativo que eu tenho para falar desse filme é o design de som, né? O som do filme me incomodou porque parece que todos os sons do filme são altos demais, né? Por exemplo, tem uma cena no começo que tá elas brincando, as duas, a protagonista e a amiga dela, brincando de tacar travesseiro, né? Da travesseirada. O travesseiro, ele é fofo, sabe? Ele é fofo, só que o som que eles colocam quando dá uma pancada de travesseiro parece que é um soco. Então tem outra cena que ela tá dando tapa na cara e o som do tapa na cara é um som muito alto. Então essa edição de som me incomodou porque parece que todos os sons têm que ser extremamente altos no filme. É um filme muito alto, muito barulhento, assim, de uma forma desnecessária. A atuação da protagonista eu gostei, as atuações secundárias não. A direção tem muito ainda que evoluir, mas para um primeiro trabalho é legal. O filme ele tem um roteiro bom, bem redondinho. Ele tem essa parada da alegoria, né, que eu falei, das mídias sociais, do consumo rápido, que hoje em dia um pouquinho de drogas, mas só que essas alegorias elas são tratadas de uma forma bem superficial. Não pense que é algo no nível mãe do Aronofsky, porque não é. É algo bem superficial. Ele pega algumas referências, como o próprio Corra, tem coisas que lembram até o Hereditário, então tem essas referências bacanas aqui. E, no geral, é um filme bom, mas o pessoal está considerando que é o melhor filme de terror do ano. Eu não acho. Eu acho um filme de terror bom, me divertiu, porém eu acho ele bem esquecível a longo prazo. Por exemplo, o tempo de eu chegar em casa para gravar esse vídeo já refrescou o filme na minha memória, já saiu um pouquinho, então eu acho que não é um filme tão memorável assim. Esse ano tiveram filmes mais memoráveis, eu acho, do que esse. Por exemplo, o próprio Pânico, que foi melhor. Então eu acho que esse filme ele fica ali no meio termo, é um nota 6 para mim, né? Talvez o nota 6 é aquele filme que passa de ano, porém eu acho que é um exagero falar é o melhor filme de terror do ano, porque eu não achei isso. Eu achei um filme divertido. Tem umas cenas também que é meio desconexas, que parece que é comédia, sabe? Por exemplo, uma cena que era pra ser de terror, só que aí termina com a menina protagonista chupando o dedão do pé do cara ali, do crente. Então é uma cena que é meio desconexa, que é uma cena meio que de humor, no meio de um filme, de uma cena tensa. Então você não dá pra entender se a intenção dos diretores era fazer um filme, uma cena de humor proposital, ou se o tiro saiu pela culatra, sabe? Então tem esses problemas no filme, mas no geral é um filme nota 6 ali pra mim. No meu caso, não é um filme memorável, mas é um filme que me divertiu naquele momento que eu estava assistindo. Então é isso. O que você achou do filme, né? Do Fale Comigo? Deixa aqui nos comentários. Também deixa seu like e se inscreve no canal e assista aí os outros vídeos no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.